A Rádio Transcendental leva ao ar agora. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação, Aline Borges. Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio www.reconecte-se.app.br. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. A gente segue aqui com vocês, de Silver Comunica. Gratidão por sua presença, por sua companhia, nossa audiência. Curta-nos, compartilhe aí no Facebook, no YouTube, enfim, no Instagram. Com todos os seus amigos, seus parceiros da luz, as pessoas que acreditam e vivem para um mundo melhor. Ok, vamos seguindo por aqui. Quero bater um papo hoje com a Carolina. A Carolina S.R. A gente convencionou assim por conta do aplicativo Reconecte-se, que é uma parceria, essa entrevista, com o aplicativo Reconecte-se, www.reconecte-se.app.br. E a Carolina faz parte do aplicativo e está conosco hoje para bater um papo sobre o seu trabalho como terapeuta, como ecóloga, como arte-terapeuta, educadora ambiental, enfim, como diz a Carolina, espero não errar, minha oração só é real transformação, não é verdade? Se começar em mim. Se começar em mim. Como é que é isso, Carolina? Vai, bola contigo, fala um pouquinho de você. Oi, é um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade. Meu nome é Carolina, eu moro em Bauru, no interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem minha cidade. E eu sou holística na própria formação, né? Eu me formei em ecologia, como você colocou aí, mas eu já queria trabalhar a educação. E fazendo meu TCC no departamento de educação, eu conheci a questão da dimensão estética da educação ambiental, né? Na ecologia, a gente entra com um propósito, um sonho de salvar o mundo, né? E durante a faculdade a gente percebe que não é tão simples assim, né? Que a real transformação só é real se começar em mim, né? E na educação eu achei essa brecha, né? A gente se melhorar para melhorar o planeta. E foi aí que eu fui aprofundando nas questões de espiritualidade e ecologia. E a minha mentora nisso é a doutora Ivana de Campos Ribeiro, que tem uma metodologia transdisciplinar chamada Educação Ambiental de Corpo e Alma. E ela me iniciou, vamos dizer assim, nesses estudos que traziam a questão do autoconhecimento para transbordar nas atitudes em relação ao planeta, né? Então, a ecologia que começa dentro da gente. E aí eu iniciei a especialização em educação ambiental e, paralelamente, a especialização em arte-terapia, que eu descobri que era um caminho de integração muito lindo e com que eu me identificava muito, e fui desdobrando os meus trabalhos a partir da junção dessas áreas. Maravilha demais. Ok. Tava vendo aqui, enfim, que você, como havia comentado até em off com você mesma, que você tem como um dos seus mestres, né, o mestre Rubem Azevedo Alves, mineiro, e que deixou um legado para a humanidade, ele, Paulo Freire e tantos outros, né? É incrível. Sim. A alma desse cara, é linda a alma. E digo para ti, bom, não vou falar muito, o que te tocou na obra e no trabalho que deixou o Rubem Alves, que te levou, enfim, para a docência e tudo mais? Bom, eu conheci o Rubem Alves, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. A minha mãe assinava uma revista chamada Bons Fluidos, e ele era colunista.
E tinha as crônicas dele na revista com imagens muito lindas, e eu lia, ele falava uma linguagem que era muito compatível comigo, assim, de menina sonhadora que queria mudar o mundo, né? Ele é psicanalista também, era teólogo, e ele falava da questão de Deus, da espiritualidade, de uma forma muito bonita, muito poética, com muitas metáforas, né? E ele que trouxe essa questão da educação artística, estética, né? No sentido não de fazer arte, mas no sentido de sentir com o coração, que é o verdadeiro significado de estética. Quando a gente vai lá na raiz da palavra, é o aesthesis, né? De sentir com o coração. Então eu já trazia ele comigo nas palavras, ele falava muito dos jardins, né? E eu não entendia muito bem isso. E quando eu fui fazer esse TCC que eu mencionei, né, da ecologia, que eu precisei correr para o campo da educação, porque na ecologia em si não há nada de educação, como eu pensava. Na educação, como a gente trabalhava no projeto de pesquisa em que eu entrei, a dimensão estética da educação, eu conheci um autor chamado João Francisco Duarte Júnior, que era orientando do Rubem Alves. Então tudo foi se encaixando, porque até o prefácio do trabalho dos livros, né, que eu usava, do Duarte Júnior, eram do Rubem Alves. Então, assim, eu me encontrei ali, né? E conforme eu fui entendendo essa questão do educador, né, que ele fala que o educador é esse jardineiro que precisa passear nos seus jardins primeiro, de dentro, para depois poder contemplar e passear nos jardins de fora, né? Que é justamente essa ideia que eu buscava não tem como eu querer salvar o mundo, salvar os bichos, salvar a água, que é aquela ideia que a gente tem quando vai fazer uma faculdade de ecologia, se a gente não salva a si mesmo, né? E o Rubem Alves, ele vem ao encontro dessas ideias na medida em que ele fala da questão das sensibilidades, né? Tem uma frase dele também que diz que sem a educação das sensibilidades, todas as outras habilidades são sem sentido, né? Então, se a gente não se sensibiliza com o outro, não tem empatia entre as questões dos valores estéticos, dos valores morais, se a gente não se cura, né? Porque nós, enquanto seres humanos que ficamos adoecidos e distanciados da natureza, se a gente não se cura, a gente não consegue integrar a natureza, né? Porque nós somos a natureza. E chegou um determinado momento em que nós rompemos essa relação que nós tínhamos, né? Então, tudo que ele fala para mim, ele é aquela pessoa que eu tenho vontade de sentar no colo dele, sabe? Ele já faleceu, eu fiquei muito triste. No dia que ele faleceu, eu senti como se fosse alguém da minha família falecendo. Porque eu me vi assim no colo dele ouvindo histórias, né? Ele é alguém que fala direto no meu coração. E que nessa busca de juntar a ecologia com a educação, com a espiritualidade, ele foi um fio condutor para mim, né? É verdade, Rubem Alves nos deixou aí, não nos deixou, né? Ele deixou tanta coisa. Deixou um legado, né? Em 2014 agora, né? Eu acho que 19 de julho, Rubem Alves, enfim, teve sua transformação, né? Como todos nós já tivemos e não lembramos, alguns lembram. E teremos novamente. Sim, Me lembra muito Libélula, mas esse é outro assunto. Vamos juntos aí, olha só, a gente está batendo papo aqui com a ecóloga, arteterapeuta, educadora ambiental, Carolina Rodrigues. E que faz parte lá do aplicativo Reconecte-se, www.reconecte-se.app.br. E, enfim, a gente está recebendo dela aqui as mensagens tão lindas que ela recebeu também de vários mestres, inclusive agora comentamos do mestre Rubem Alves e de outros, e outras, né, mestrinas também aí que deixaram, né, que as mulheres têm uma contribuição incrível, só que a história enaltece muitos homens. É da outro programa, né, Carolina? Mas eu queria te perguntar... sobre, focando como o tempo é curto, e quero te convidar para estar com a gente, de repente, em outro momento também na programação da Rádio Transcendental. Você não escapa da gente, você tem que fazer parte da casa. Sério? Vamos lá. Mas
Que elementos das artes que você usa dentro da arte-terapia que você propõe para as pessoas na abordagem, etc. Fala um pouquinho disso, da arte-terapia. Bom, eu dançava muito desde pequena, desde os 9 anos eu dançava. Então a linguagem do corpo, né, como o movimento, a dança eram muito fortes para mim. Nunca fui muito... Não tinha muita afinidade com artes plásticas, com desenho, essas coisas. Sequer me via como uma artista, né? E por isso que eu não sou formada em artes, né? Mas sim em arte-terapia. Quando eu fui fazer esse meu TCC, que eu comentei da ecologia, eu entrevistei algumas pessoas que trabalhavam a educação ambiental do ponto de vista da arte. E eu entrevistei uma mulher também, uma das minhas mestras, que é a Kira, que é arte-terapeuta. E eu me encantei tanto com as respostas dela, que eu falei, nossa, eu preciso fazer arte-terapia, eu quero ter essa visão. Que visão integrada, que coisa bonita que ela está falando para mim. Eu fiquei apaixonada. E aí finalizei o meu TCC na cidade de Rio Claro, na Unesp. Voltei aqui para Bauru e folheando o jornal, né, nessas sincronicidades da vida, eu vi que aqui tinha um curso de arte-terapia, né? E a arte-terapia é uma terapia comum, vamos dizer assim, é um processo terapêutico, né, de cura, de promoção de saúde mental, até mesmo de prevenção também. A arte-terapia atua muito no preventivo, dentro da educação também, né? Existem arte-terapeutas que são educadores. Só que esse processo, ele é mediado pela arte. Então, na verdade, eu não sou exatamente uma artista, mas eu tenho propriedades técnicas em que eu vou abrir um espaço, um ambiente em que eu vou favorecer a criatividade da pessoa que está sendo tratada, vamos dizer assim, né? E a partir do que essa pessoa cria, né? A gente sabe que quando a gente cria algo com as mãos, né? Que era algo que nós estávamos falando agora em off, o criar com as mãos, o fazer, né? O colocar-se em ação, criando algo, seja uma pintura, seja um quadro, seja uma colagem, escrevendo poesias, versos. Isso sai de dentro de nós, lá do nosso âmago. E aí quando a gente, é como um parto, né? Você tirou de dentro de você e você olha e fala, uau, o que eu estou vendo, né? Como eu me senti nesse processo? Por que eu usei determinada cor? Ou por que eu fiz determinado movimento? Por que eu escrevi determinada palavra, né? Então o arte-terapeuta, ele cria esse espaço em que a pessoa se sente segura e apta a criar algo e conduz ali algumas questões em que a pessoa vai olhar para aquilo que ela criou e ao passo em que ela fala daquilo que ela criou, ela está falando de si mesma. E a partir desse momento em que ela se conhece, né, ela conhece algo que estava lá dentro no inconsciente, no subconsciente, traz para a consciência, para o concreto, ela percebe acerca de si mesma e ela consegue transformar a si mesma, transformar o seu olhar. Então é esse o processo de arte-terapia. Eu gosto muito de dança, então eu incluo muito a dança, no que a gente chama de aquecimento, né? Eu não vou entrar em contato com uma pessoa e falar assim, cria uma poesia, né? Eu tenho que, vamos dizer assim, criar um clima. E esse criar um clima é o que a gente chama de aquecimento. Eu mostro outras poesias, eu mostro uma imagem, eu coloco uma música, eu faço uma meditação, para que a pessoa entre num estado de consciência que favoreça a sua criação, né? Em que ela consiga colocar para fora o que está lá dentro. E a partir disso a gente conduz, né, o trabalho. Como eu tive contato com um grupo de teatro, eu trago também para as vivências algumas técnicas teatrais. Hoje, no Jardim Flor, que é o meu curso, o meu projeto principal, eu trago meditações, trago exercícios teatrais, exercícios de escrita, porque a escrita ela é acessível a todos, é algo simples de ser trabalhado. E a escrita me ajudou muito nos meus processos também, enquanto eu estive em momentos delicados da minha vida, foi a escrita que me ajudou. Eu induzo a criação de desenhos, de pinturas. Esse mês eu estou trabalhando no Jardim com a turma do segundo ano, a autenticidade, e eu trouxe uma vivência com tear manual, que é criar com fios, com linhas,
A colagem também é muito utilizada em arte-terapia, você pegar já imagens prontas e criar montagens com isso dentro do tema a ser trabalhado, enfim. Por isso que eu me apaixonei pela arte-terapia, porque ela é um mundo de infinitas possibilidades. Mesmo que eu não seja artista, mas que eu saiba essas técnicas e as possibilidades com essas técnicas, eu consigo trazer um universo de possibilidades para a pessoa com quem eu estou trabalhando. Então, eu tento variar e trazer diversas técnicas. Muito bem, para aquele ouvinte que acaba de entrar na Rádio Transcendental, a gente está batendo um papo aqui, fértil, profícuo, criativo, enfim, com a Carolina Rodrigues, lá do aplicativo reconecte-se.app.br. Em outros momentos ela vai estar com a gente na Transcendental, aqui a gente vai poder pegar até outros contatos dela também. E, bem, tocando para frente, você falava aí do Jardim em Flor, essa metodologia criativa. Você falou, tangenciou esse nome rapidamente, eu vi que está aqui no seu press release aqui. E é interessante, quer dizer, através dessa metodologia que posso dizer que você desenvolveu a partir de outros estudos, de outras observações artísticas e pedagógicas, né? Você desenvolveu e você dá esse curso para as pessoas, além das terapias, além dos atendimentos terapêuticos, né? Creio que é por aí. Prossigo? Eu estou integrando todas as minhas vivências no Jardim em Flor, por isso que eu digo que está se tornando essa metodologia própria, né? Todas as vivências que eu participei na busca de um caminho, de um trabalho autêntico, eu fui integrando e criando com temas, dando uma cara própria, sistematizando alguns conteúdos, e aí eu criei esse percurso online, que é o Jardim em Flor, que é um percurso de jardinagem interior, né? De cultivar valores, cultivar virtudes, cultivar aquilo que é positivo, né? Para que a gente se fortaleça naquilo que a gente é verdadeiramente e transborde isso para a vida, né? Maravilha. O público-alvo do curso, ou até mesmo das terapias, né? Tem muita coisa para falar aqui que eu percebo que seria, como eu te falei, alvo para um outro programa, mas eu estou focando aqui na arte-terapia, né? Bem, onde você concentra grande parte do seu trabalho, me parece. As pessoas manifestam, enfim, esse contato com a arte e realizam dentro de si transformações, mas você percebe que mais pela literatura, pela poesia, pela escrita livre, do que pela pintura ou pela música, ou você escolheu, me parece que você escolheu, né, essa arte por ser mais direta às pessoas, sem nenhuma instrumentação, né? Isso, também por estarmos num contexto de pandemia, né, as pessoas estão em casa e eu busco trabalhar com materiais acessíveis, né? Então, no percurso Jardim em Flor, existe uma vivência mensal dentro do tema, né, do mês, que é um pouco mais elaborada, às vezes eu peço outros materiais. Mas é assim, o Jardim em Flor, né? Cada mês é um tema, uma virtude. Então, por exemplo, em janeiro nós trabalhamos a gratidão. A cada semana de janeiro, uma tarefa relacionada à gratidão. E a tarefa manual foi criar o pote da gratidão, que é um recipiente customizado em que você coloca um papelzinho por dia com algo a agradecer. E as outras tarefas do mês, que são principalmente de autoobservação, eu direciono o olhar para um aspecto a ser observado. As meninas, né, eu acabei atraindo mais mulheres adultas, né, embora hoje eu tenha adolescentes também no jardim, mas como a escrita é muito acessível e potente, até um elemento para integrar o processo que a pessoa observou ao longo da semana, né, então a pessoa acaba escrevendo acerca daquilo que eu propus para aquela semana, tá? Então é uma escrita terapêutica, vamos dizer assim, porque a pessoa vai colocar no papel tudo que ela observou ao seu respeito. E a escrita entra também de uma outra forma na arte-terapia, porque tem a escrita como arte, então eu posso conduzir, por exemplo, uma vivência em que eu vou trabalhar poesia, posso trazer uma poesia de um outro autor para fazer aquele aquecimento que eu comentei, né?
conduzir a pessoa à criação da sua própria poesia, mas depois sempre a gente vai usar a escrita também de uma forma mais racional, e aí sai da questão do artístico, mas no sentido da pessoa organizar, né, o pensamento em relação àquilo que ela fez. Então, tem esse aspecto também, né? E por isso que é acessível, né? É algo que está ao alcance de todos escrever. Então, ele é um percurso que, sim, se utiliza muito da escrita também. Olha, Carolina, eu ia te perguntar sobre também arte-terapia com crianças autistas, com crianças, enfim, e com hiperatividade, que me parece que está bastante comum hoje em dia. Pelo menos os diagnósticos que dão, né? Não se sabe. Mas, enfim, talvez você tenha até uma visão diferenciada disso. Mas como o nosso programa, incrivelmente, já se passaram 20 minutos, o tempo anda, né? Te convido a estar com a gente, repito, outra vez na programação, a gente pode combinar aí, né? E bem, percebo então que você foca nesse momento, não só, mas existe um foco com o trabalho de terapia e tudo mais com mulheres, não é isso? Isso, é o Jardim em Flor. É o meu foco agora, porque eu ainda estou construindo ele junto com essa turma que me acolheu e que topou, né, entrar no processo sem saber exatamente onde ia dar, né, mas tenho aí as meninas que estão comigo já no 2º ano e espero fazer 3 anos de curso, deixar ele bem redondinho e aí abrir para outras pessoas. É interessante. Mas como a minha linguagem é bem feminina, e por conta da questão de flor também as mulheres se identificam mais, né? Então eu tenho mais mulheres, só mulheres, na verdade. Eu ia comentar e meio atravessei a conversa, mas eu acho que os homens têm que aprender muito, né, sobre o feminino que há dentro deles também. Sim. Então acho que é uma proposta bem interessante para mexer. Talvez não seja tão popular entre os homens, né? Mas há homens já aí propostos à transformação. Nós temos pessoas que já nasceram em uma outra época, toda essa questão que a humanidade vai evoluindo. Tem que evoluir, né? Senão a gente vai cair na entropia aí danada e não chegamos onde vamos chegar, né? Mas enfim, e é um trabalho de florescimento, né? E quem trouxe esse termo foram homens que trouxeram esse termo, né? O florescimento é um termo da psicologia positiva. O Martin Seligman fala bastante sobre isso e outros autores que são homens dentro da psicologia positiva. Então há um paradigma aí a ser quebrado. Por isso convido também os homens a virem jardinar com a gente. Que maravilha, olha só. Vamos lá então. A gente está batendo um papo, como eu já falei, que é com a Carolina Rodrigues, que é lá do Reconnect-se. Ela está cadastrada dentro do aplicativo Reconnect-se, que patrocina esta entrevista. Porquanto não estamos dando outros contatos por enquanto da Carolina, mas com certeza ela deve ter espargido luz por aí, vocês vão encontrar de outra forma. Mas Carolina, você lá no aplicativo, para a gente finalizando, você está dentro da categoria cursos, palestras e workshops, é isso? Como é que é? Isso, por conta do foco mesmo no Jardim em Flor, que embora não seja um curso teórico, por ser algo contínuo, né? Hoje eu chamo às vezes até de percurso, então eu coloquei nessa categoria, por conta de focar o Jardim em Flor. Tá certo mesmo. Vamos lá então, você quer deixar pra gente uma mensagem final? Eu fiz e costumo fazer uma entrevista assim bem solta, no meio do caminho vou lembrando de algumas coisas, vou comentando com vocês, mas de forma mais fluida, né? Então o pessoal às vezes fica um pouco receoso de fazer entrevista, né? Você vai aí de repente que me faça uma pergunta que eu não estou preparado, mas é bem tranquilo, você sentiu, né? E quer deixar pra gente alguma mensagem, há tanto o que dizer e tanto já dito, né? Mas nesse momento aí de encerramento do programa. Bom, eu estava agora há pouco até passei uma mensagem para as minhas jardineiras que eu vi de um astrólogo, que é o Ivan Guerrini, e ele falou que para a gente se libertar de alguns padrões que nós temos, sem autoconhecimento não dá, né? Então invistam em si, né, para se ancorarem em si mesmos, né? Tem uma frase que eu postei esses dias que é jardinar para se expandir, né? A jardinagem em si, a plantar mesmo flores, expande o nosso solo, né? Isso eu tirei do livro O Caminho do Artista. E
simbolicamente, né, internamente, quando a gente faz esse trabalho de jardinagem, de se conhecer, de tirar as nossas ervas daninhas e fazer as nossas flores crescerem, a gente fica mais potente para se transformar, para iluminar, como você diz, levar luz, né, para todos. Então, vamos jardinar. Perfeito, estivemos até agora com a Carolina Rodrigues, do aplicativo Reconecte-se, em parceria com a rádio e TV Transcendental. A gente agradece a audiência de vocês, a companhia da presença. Passem, levem adiante essa entrevista. Vai estar disponível dentro do link podcast no menu superior da Rádio Transcendental. Basta vocês clicarem ali em podcast. Serve para a Carolina também, vai. Sim. Basta vocês clicarem em podcast e depois procurarem ali por programa Reconecte-se, tá? Sempre é comigo aqui nas entrevistas com o pessoal do aplicativo. É sempre um prazer, aprendo a cada entrevista e fico tão feliz de ter vocês aqui na Rádio Transcendental. Então, levem adiante, esparjam esta luz para mais pessoas. Podem fazer download aí do programa, podem simplesmente ouvir novamente, se você pegou o programa no meio do caminho. Então é isso mesmo. Carolina, muito, muito, muito obrigado. Gratidão aqui. Eu que agradeço. E estamos juntos aqui no programa Reconecte-se na Rádio e TV Transcendental. www.radiotranscendental.com.br, a mais holística. Ei, você. É com você mesmo que eu quero falar, terapeuta que está ouvindo agora a Rádio Transcendental. Já pensou em ganhar 1 hora de consultoria em gestão empresarial para alavancar o seu negócio? Então se liga nessa dica. Cadastre-se gratuitamente no aplicativo Reconecte-se e diga que ouviu essa chamada para agendar seu horário com um de nossos consultores e ainda divulgar seu trabalho no Brasil e exterior através do nosso app. Tá esperando o quê para fazer parte do nosso time? Acesse www.reconecte-se.app.br ou, se preferir, fale conosco pelo WhatsApp DDD 11 93337 5092. DDD 11 93337 5092. E saiba mais. Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Rádio Transcendental. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental leva ao ar toda sexta a partir das 20 horas. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação, Aline Borges. Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio: www.reconecte-se.app.br